Bom, pessoal, então, como eu disse, né, nós vamos dar continuidade, então, falando sobre o relevo, só que agora nós vamos falar do nosso relevo brasileiro, né? Como que é composto, então agora você já tem, né, todos os conceitos de relevo, a formação desse relevo, como que acontece, e como que é o relevo do nosso país, né, o Brasil. Bom, o Brasil, ele é formado, então, por diferentes classificações de relevo, tá? Então, nós vamos falar sobre alguns estudiosos que classificaram esse relevo brasileiro. O primeiro deles, nós vamos falar sobre o professor Aziz Absaber, né? Que nos anos 60, ele trouxe, então, uma amplitude de classificações do relevo. Mas antes de Aziz Absaber, nós tivemos o professor, então, Haroldo Azevedo, que nos anos 40 e 50, ele já classificava esse relevo, mas ele trazia esse relevo só sobre dois conceitos, duas vertentes, que eram os planaltos e as planícies. Então, Haroldo de Azevedo, nos anos 40 e 50, ele classificou esse relevo em apenas duas formas, planaltos e planícies, né? Planalto, aquela parte alta, plana, né? E as planícies, a parte mais baixa. E aí, então, nos anos 60, o professor, né, Aziz Absaber, ele veio falando, não, o Brasil, ele tem outras diferenciações de relevo, né? Aí ele trouxe, né, vários tipos de nomenclaturas, né? Esses planaltos, ele subdividiu os planaltos, subdividiu as planícies e trouxe uma nova roupagem. Nos anos 90, o professor Jurandir Ross, né, ele traz então uma subdivisão maior ainda, né? Então aí ele já traz outros três. Ele fala o seguinte, olha, nós temos planalto e planícies, mas também temos as depressões, né? Então ele vai trazer subdivisões, muito mais subdivisões para os planaltos, planícies e também as depressões. Bom, vamos falar então de Haroldo de Azevedo, né? Ele, na década de 40, ele levou em consideração a cota altimétrica, ou seja, a altitude do relevo, né? E diz que o planalto, a superfície levemente ondulada, com mais de 200 metros de altitude, e a planície, né, a parte mais baixa, com menos de 200 metros de altitude. E aí ele fez essa divisão, como eu falei para vocês, né? O planalto e a planície, segundo Haroldo de Azevedo, tá certo? Bom, depois nós temos Aziz Absaber, né? Um professor, em 1958, ele define o planalto como uma superfície suavemente ondulada, onde se verifica o domínio do processo erosivo. Ele já começa a perceber o desgaste desse processo, tá? E a planície, né, onde o processo de sedimentação é mais atuante e independente do nível altimétrico, ou seja, ele fala, olha, não é só a altitude que vai definir uma planície, né? A gente também tem que levar em consideração todo o processo de sedimentação, certo? Aí ele vai criar, então, planície e terras baixas da Amazônica, Planalto das Guianas, Planalto do Maranhão Piauí, né? Planalto Central, Planalto Meridional e assim por diante. Ele vai ter outras subdivisões. Isso o professor Aziz Absaber. Bom, depois nós temos o professor Jurandir Ross, né, que em 1989, início dos anos 90, ele fala o seguinte, que os processos geomorfológicos servem para elaborar essa classificação, porém, diferentes classificações, né, anteriores, ele vem criticando as outras classificações anteriores. Ele usa uns recursos mais modernos, né, como a fotografia, a aerofotografia gramétrica, que são fotos aéreas, projeto Randam Brasil e assim por diante. E formulou a classificação do relevo brasileiro, elevando para 28 o número de grandes unidades de relevo. Pessoal, olha só para vocês verem. O primeiro, somente planalto e planície, somente duas formações. Quando a gente chega em Jurandir Ross, em 1989, início dos anos 90, nós temos 28 grandes unidades de relevo dentro do Brasil. Ele percebeu que o Brasil era muito mais complexo do que se imaginava. Bom, além disso, ao invés de se prender às divisões anteriores entre planalto e planícies, introduziu um novo conceito, a depressão. Destaca três formas principais, então, planalto, planície e depressões. Define, né, cada macro-unidade da seguinte forma. Planalto, superfície irregular, com altitude acima de 300 metros e produto de erosão. Planície, área plana, formada pelo acúmulo recente de sedimentos. E depressão, a superfície entre 100 a 500 metros de altitude, com inclinação suave mais plana que o planalto e formada por processo de erosão.
certo? Então ele traz esses conceitos dentro do relevo brasileiro, tá? Então, quais são os grandes estudiosos que nós temos do relevo brasileiro, né? Haroldo de Azevedo, professor Aziz Absaber e Juradir Ross. São os 3 grandes estudiosos do relevo brasileiro, tá? São referências até, né, nesse sentido. Bom, hoje então nós temos aí, né, as 28 formações, né, as 28 formações do nosso Planalto, né, do nosso Planalto. Por que eu falo do nosso Planalto, professora? Porque nós estamos sobre um grande Planalto, né? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, muitos estudiosos já estão falando que existe sim montanhas no Brasil e estão tentando provar, né, que existe montanhas no Brasil, querendo mudar essas regras, né, para se determinar uma montanha ou não. Bom, qual é a característica do relevo brasileiro, professora? Se eu tiver que falar sobre a característica, ele predomina então os planaltos de baixa altitude, ou seja, até 1.200 metros, e as planícies. Então, a primeira característica, né, baixas altitudes até 1.200 metros e as planícies. O relevo brasileiro não possui grandes altitudes. Esse fato pode ser explicado pela antiguidade dos seus terrenos, né, em geral pré-cambrianos, que vem sofrendo o ataque de agentes de erosão há milhões de anos. Então, planalto, planície e depressões são as principais formas de relevo brasileiro, é uma das principais características. O Brasil não apresenta cadeias montanhosas ou dobramentos modernos. É isso que entra em contradição quando os grandes estudiosos querem provar que o Brasil tem montanhas, porque a gente não apresenta, né, dobramentos modernos, né, que são essas movimentações da crosta terrestre. Então, aí, eles tentam provar que sim, que nós temos uma parte mais alta desse relevo. Bom, a segunda classificação de Haroldo de Azevedo, né? A primeira classificação, então nós temos, nessa primeira classificação de Haroldo de Azevedo, nós temos recursos limitados, 4 grandes planícies, 2 grandes planaltos. Subdivide o planalto brasileiro em 3 subunidades, certo? Depois da classificação de Aziz Absaber, feita por um discípulo de Haroldo de Azevedo, né, ele era seguidor de Haroldo de Azevedo, o número de planícies permanece a mesma, 2 grandes planaltos, e subdivide o planalto brasileiro em 6 subunidades. Então, ele já dá uma amplitude maior nesse estudo. E aí, né, trazendo esse resumão aí para vocês, da classificação, então, de Juradir Ross, realizado na década de 80, início de 90, como eu falei, ele já usa de equipamentos mais tecnológicos para a época, né? Então, através disso, ele vai dizer que o país tem 28 unidades de relevo, predomina planaltos, baixos e depressões e planície com áreas pequenas limitadas, certo? Esse aí é o resumão para vocês de como é classificado o nosso relevo brasileiro, tá bom, pessoal? Pessoal, me despeço de vocês por aqui essa semana, vou deixar as atividades para vocês realizarem. Eu quero falar sobre essa questão das atividades, não deixe de fazer as atividades, porque ela é muito importante, então, para você, nesse caminho, né, de conhecimento que você está aí. A gente sabe que não é fácil, mas ninguém falou que ia ser, né? Então, nós estamos aqui para superar obstáculos mesmo, e eu sei que a gente vai conseguir, tá bom? Grande abraço, até a próxima, e estudem, tá bom? E fiquem em casa, se cuidem!